Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Ok, então. Chegamos àquela época do ano. Fim de dezembro, todo mundo fazendo aquele balanço, pensando no que vem pela frente. Pois é. E com isso vem a tradição, né? As famosas resoluções de Ano Novo. Exato. E, vamos ser sinceros, a maioria delas parece que são promessas feitas para serem quebradas. A nossa fonte hoje descreve isso perfeitamente. É um ritual muito curioso. A gente se enche de um otimismo no dia 1º de janeiro, promete que vai mudar tudo e lá por fevereiro a academia já está mais vazia, os livros continuam na estante, a gente volta para o piloto automático. Exatamente isso. Só que hoje, a gente vai explorar uma ideia assim, completamente diferente. Não é sobre criar uma lista de tarefas, mas sobre algo que a fonte chama de uma aspiração existencial duradoura. E o nosso guia para isso é, surpreendentemente, o filósofo Friedrich Nietzsche. Sim, em um trecho do livro dele de 1882, A Gaia Ciência. E ele mesmo dizia que esse era o livro mais pessoal dele. A Gaia Ciência, que pode ser traduzido como alegre sabedoria, certo? Isso, ou ciência gaiata. E esse nome já é uma pista gigantesca. Muita gente associa o Nietzsche a um pensamento sombrio, pesado, né? Mas este livro, que é onde ele apresenta pela primeira vez a famosa ideia de que Deus está morto, é escrito a partir de um lugar de alegria, de celebração da vida. Que interessante. Então a tal morte de Deus não é um lamento, mas é tipo um ponto de partida para encontrar sentido em outro lugar? Exatamente. É o desafio que ele se coloca. Se as velhas âncoras com uma religião já não seguram mais a gente, como é que nós mesmos podemos criar valor e significado? A resolução de ano novo dele, que a gente vai discutir, é uma resposta direta a isso. É um compromisso radical com a vida, sabe? Sem pedir ajuda para nenhuma força externa. Certo. Isso muda tudo. E me faz pensar na natureza das resoluções em si. A fonte que estamos usando diz que as melhores resoluções são as que reconfiguram nossos padrões de hábitos, não são só remendos. Então, como é que isso se aplica a uma meta clássica, tipo, quero emagrecer? Qual a diferença? Ótima pergunta. A abordagem comum ataca o sintoma. Quer emagrecer, foca no número da balança. A pessoa se matricula na academia, faz uma dieta super restritiva e geralmente falha, porque a força de vontade uma hora acaba. O peso é só um sintoma. Um sintoma de hábitos, da relação com a comida, com o corpo. Exato. A abordagem mais profunda seria mudar a base. Em vez de querer emagrecer, a aspiração seria algo como: quero construir uma relação de respeito e alegria com meu corpo. Ah, entendi. A partir dessa nova filosofia, as ações, comer melhor, se movimentar, viram consequências naturais, não obrigações penosas. A resolução de Nietzsche não é sobre consertar um vazamento no telhado. É sobre reconstruir a fundação da casa inteira. É trocar os óculos com os quais a gente enxerga o mundo. Se a lente muda, tudo que a gente vê muda junto. Perfeito. É uma mudança de dentro para fora. Ok, isso prepara muito bem o terreno. Vamos então para o texto dele. O trecho foi escrito em janeiro de 1882. O título que ele dá é Sanctus Januários, ou Janeiro Sagrado. Ele estava totalmente no clima de Ano Novo. Sim, totalmente. Mas antes de chegar na resolução em si, ele começa com uma frase que é uma provocação direta a outro gigante da filosofia. Ah, sim. E para entender o impacto, a gente tem que lembrar da frase mais famosa da filosofia moderna, né? A do Descartes. Isto. Cogito ergo sum. A ideia de que a única coisa da qual ele não podia duvidar era do próprio pensamento e, portanto, da sua existência. Era o ponto de partida de tudo para ele. A razão, o pensamento abstrato, como a primeira certeza do universo. Certo. Agora, ouve o que o Nietzsche escreve para começar a resolução dele. Ele diz: eu ainda vivo, eu ainda penso, eu ainda preciso viver, pois eu ainda preciso pensar. Sum ergo cogito. Cogito ergo sum. Peraí, ele inverteu a frase mais famosa da filosofia. Sum ergo cogito. Eu sou, logo penso. Qual é a grande questão por trás dessa inversão? Nossa, isso é uma revolução filosófica em 3 palavras.
Para o Descartes, a razão vem primeiro e prova a vida. Para o Nietzsche, a vida vem primeiro. O fato bruto, visceral de estar vivo, sum, eu sou, é a condição que força a gente a pensar. Uau! O pensamento não é uma coisa abstrata, flutuando no vazio, sabe? É uma ferramenta que a vida usa para se navegar, para se intensificar. Ele parte do corpo, do sangue, da experiência. A vida não precisa ser provada pelo pensamento. A vida exige o pensamento. Exatamente. A base não é mais a razão, é a própria existência. Ok, com essa fundação estabelecida, ele finalmente chega ao coração da sua resolução de ano novo. Ele escreve: quero cada vez mais perceber as características necessárias nas coisas como belas. Serei, assim, um daqueles que embelezam as coisas. Amor fati. Que esse seja, de agora em diante, um meu amor. E aí está, amor fati, a ideia central. Literalmente, amor ao destino. Tenho que admitir, minha primeira reação ao ouvir amor ao destino é achar que soa um pouco passivo. Meio, é a vida, não há o que fazer, então é melhor aceitar. Sim, essa é a interpretação mais comum. Parece um pouco com desistir de lutar, sabe? Como isso é diferente de só se conformar com as coisas ruins. E essa é a virada de chave. O que é fascinante aqui é que não se trata de uma aceitação passiva, de dar de ombros. É um amor ativo, afirmativo, quase apaixonado por tudo o que acontece. É dizer sim não apenas para as vitórias, para os dias de sol, para a saúde. É dizer sim também para os fracassos, para as perdas, para as dores. Mas por que alguém iria querer amar o sofrimento? Porque, para Nietzsche, todos esses eventos, os bons e os maus, eles são necessários. Foram os tijolos que construíram quem você é hoje. Tentar remover um evento doloroso do seu passado seria como puxar um fio de uma tapeçaria. A imagem inteira se desfaz. Entendi. O amor fati é olhar para a totalidade da sua vida e não querer que nada, absolutamente nada, seja diferente. É nesse momento que você consegue perceber as características necessárias nas coisas como belas. A beleza não está no evento em si, mas na sua necessidade para formar o todo. Embelezar as coisas não é pintá-las de cor-de-rosa, é entender o lugar delas na sua história. Isso é um desafio gigantesco. É uma mudança de perspectiva radical. Mas como uma pessoa consegue praticar isso? É muito bonito na teoria, mas no dia a dia. Ele nos dá um manual de instruções logo em seguida. E é um manual, curiosamente, definido mais pelo que ele se recusa a fazer. É quase uma lista de não fazer pro ano novo. É verdade. Ele continua: não quero guerrear contra o feio. Não quero acusar. Não quero nem mesmo acusar os acusadores. Desviar o olhar que essa seja a minha única negação. Vamos quebrar isso. Não quero guerrear contra o feio. O que ele quer dizer com isso? O nosso instinto é lutar contra o que a gente não gosta, né? O feio, o injusto, o que nos incomoda. Nietzsche diz que essa guerra constante contra a realidade drena a nossa energia vital. Em vez de lutar, a proposta é entender a necessidade daquilo. Não é aprovar a feiura, mas é conhecer que ela existe e faz parte do todo. Exato. É o contraste que permite a existência da beleza. Faz sentido. E a segunda parte? Não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. Isso parece um ataque direto à cultura da culpa, do ressentimento. Totalmente. Nietzsche via o ressentimento como o grande veneno da alma. Culpar os outros, a sociedade, o sistema ou até si mesmo é uma forma de fraqueza. É se colocar numa posição de vítima e entregar o poder da sua vida para fatores externos. Ao se recusar a acusar, ele está declarando a soberania pessoal dele. É como dizer: o que me acontece é matéria-prima. O que importa é o que eu faço com isso. Perfeito. Ok. Mas essa última parte é a mais estranha para mim. Desviar o olhar que essa seja a minha única negação. Isso não soa como ignorar os problemas? Fingir que eles não existem? É um ponto sutil, mas é crucial. Desviar o olhar aqui não é ignorância. É uma escolha ativa e consciente de onde focar sua energia. Pensa no seu feed de redes sociais. Você pode passar o dia inteiro brigando nos comentários, guerreando contra o feio, tentando corrigir cada opinião errada. Qual o resultado? Exaustão e frustração, e nenhuma mudança real. Exato.
A atitude poderosa não é a de guerrear, mas a de curar o seu próprio feed. Silenciar, deixar de seguir. Você desvia o olhar do que drena sua energia para focar no que constrói. A única negação que Nietzsche se permite é de se recusar a engajar com a negatividade que não leva a lugar nenhum. É uma negação que serve a uma afirmação muito maior da vida. É uma espécie de minimalismo mental, então. E ele amarra tudo isso de uma forma muito forte no final. Ele diz, e resumindo, desejo ser, daqui em diante, apenas alguém que diz sim. O Ja-Sager, em alemão, aquele que diz sim, é o ápice da resolução. Não um sim tímido ou um sim mais, sabe? É um sim retumbante para a existência inteira, com todas as luzes e sombras. Então, juntando tudo o que a gente tem aqui é uma inversão completa da ideia de resolução. Não se trata de adicionar uma tarefa nova. É sobre adotar uma nova postura. Sair de uma vida reativa que luta contra, que acusa, que lamenta, para uma vida afirmativa, que abraça o que é necessário e cria beleza a partir disso. E é muito importante diferenciar isso do pensamento positivo superficial que está tão na moda. O pensamento positivo, muitas vezes, é uma tentativa de ignorar o negativo, de colocar um adesivo sorridente sobre a dor. O amor fati é infinitamente mais honesto e mais robusto. Ele não ignora o sofrimento, ele o integra. Ele reconhece que alegria e dor, sucesso e fracasso não são opostos que podem ser separados. São as duas faces da mesma moeda da vida. Tentar ter só a alegria é como querer uma moeda com um lado só. É impossível. Exatamente. A força, para Nietzsche, vem justamente da capacidade de suportar e até de amar essa tensão, essa totalidade. É por isso que a nossa fonte termina com um sonoro e laico amém a isso. Existe uma força quase espiritual nessa filosofia, mas uma espiritualidade totalmente humana, baseada na coragem de olhar a vida de frente e ainda assim dizer sim. Recapitulando então, a resolução de Nietzsche nos dá um modelo radical. Primeiro, trocar a lista de tarefas por uma aspiração existencial. Certo? Segundo, abraçar o conceito de amor fati, um amor ativo por tudo que nos forma, bom ou ruim. E terceiro, praticar isso se tornando alguém que diz sim, cuja única negação é a de se recusar a gastar energia com o ressentimento. E vale reforçar que isso não foi só uma ideia de ano novo para ele, sabe? O amor fati se tornou um dos pilares de toda a filosofia posterior dele. Foi uma ferramenta que ele criou para si mesmo, para forjar uma vida com mais força, com mais sentido e, paradoxalmente, com mais alegria, justamente por não fugir da dor. O que nos deixa com uma reflexão para levar daqui. A única negação que Nietzsche se permite é a de desviar o olhar da negatividade improdutiva. Então, a questão que fica é, se a única forma de negação que a gente se permitisse fosse a de conscientemente desviar nosso foco da acusação e do ressentimento, o que isso mudaria na forma como a gente encara não apenas o próximo ano, mas cada momento? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.